Bom, pessoal, vamos resolver juntos aqui uma questão de circuitos elétricos que caiu no terceiro SAIS Enem 2026. Cara, é uma questão bem completa que vai dar para a gente revisar ali os principais conceitos de elerodinâmica, da parte de análise de circuito elétrico, associação de resistores. Então, senta aí que a gente já vai começar a resolver essa questão. Vamos aqui para a gente entender como é que ela vai funcionar. Ó, a questão é essa, cara. Ela diz, a ideia da questão é o seguinte: a gente tem um fusível, né? Que é aquele dispositivo que vai proteger os dispositivos elétricos em caso de sobrecargas de corrente, né? Excesso de corrente. E nesse caso, o fusível ele tem uma corrente de trabalho aqui, uma corrente máxima de 2 amperes. O que significa isso? Que quando passar uma corrente superior a 2 amperes por esse fusível, ele vai se romper, ou seja, ele vai abrir o circuito para que não passe corrente para os dispositivos, no caso aqui, os resistores. Ele também diz que isso tudo vai ser conectado a uma fonte de tensão de 12 volts, tá? Então, todos os circuitos aqui têm uma fonte de 12 volts e um fusível que tem uma corrente de 2 amperes nominal ali para funcionar. E todos os resistores que estão nesse problema são resistores de 18 ohms, tá? São resistores idênticos. Aí ele quer saber aqui o seguinte, ó, qual desses circuitos vai se desarmar, né? Ou seja, vai ser desarmado caso a gente tenha essa tensão na fonte e essa corrente aqui para esse fusível, cara. Olha que questãozinha interessante. O detalhe dessa questão, ele pergunta qual vai desarmar, entendeu? Ou seja, qual desses circuitos aqui vai ter uma corrente superior a uma corrente de 2 amperes. Então vamos entender como é que funciona aqui, ó. A ideia é o seguinte: quando a gente pega um fusível, tá? Que é esse dispositivo de proteção, ele na verdade se comporta como um fio. Ele não vai interferir em nada no circuito. Ele só vai limitar a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. E aí vamos conectar ele aqui, ó, em série com uma fonte de tensão, tá? Quando a gente faz isso, pessoal, a gente está dizendo o seguinte na questão, ó, que a tensão entre os terminais aqui da nossa fonte vai ser de 12 volts, né? A DDP ali na minha fonte é 12 volts. Como o fusível é um fio ideal, ele não provoca queda de tensão, tá? Por isso que quando passa pelo fusível não tem queda de tensão. Então daqui para cá eu tenho 12 volts, que é a minha fonte que vai manter essa DDP aqui. E a corrente que tem que passar aqui por esse circuito é uma corrente que sai da fonte e ela pode ser no máximo de 2 amperes. Tranquilo? Tudo que a gente focou, né, que está aqui, ó, que a gente chama isso de carga, né, que são os nossos resistores, tudo que a gente for conectar aqui agora, vai ter que ter um valor de resistência que faça com que essa corrente não ultrapasse os 2 amperes. Então, o resistor equivalente aqui vista pela fonte não pode fazer com que esse circuito ultrapasse uma corrente de 2 amperes. Tranquilo? Bom, beleza. E aí qual é a ideia? A gente vai ter que calcular esse resistor equivalente. E aí vamos lembrar o seguinte: resistores equivalentes em série é só a gente somar as resistências, né? Resistores equivalentes em série é só somar os valores das resistências. Resistores equivalentes em paralelo, em especial nesse caso que são todos iguais, é só a gente pegar o valor de um e dividir pela quantidade de resistores que a gente está associando em série, tá? E a sacada dessa questão para você ganhar tempo é você entender o seguinte: sempre que você for associar resistores em série, sempre vai dar um resistor maior do que o maior que você tem. Como assim, cara? Se você associa, você está somando, então imagine isso, se você tem 2, 2, 2, quanto é que vai dar isso? Vai dar 6. Então a resistência equivalente em série, ela sempre é maior do que a resistência maior do seu circuito. Já quando a gente vai somar, fazer associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor do que o menor resistor. Então, se você estiver somando lá 3 e 6, a resistência equivalente tem que ser menor do que 3, que é o menor resistor. Então, a gente tem uma menor resistência. E por que essa análise é interessante, cara? Porque como a gente quer que a corrente não passe ali dos seus 2 amperes,
a gente precisa encontrar um valor de resistência específico. Então, olhando para o meu circuito aqui, nos valores nominais que ele tem, eu posso usar a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: a tensão no resistor, ou a tensão da fonte, é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente que passa pela fonte. Daqui eu posso tirar que a resistência equivalente para esse caso aqui, onde a corrente é máxima que pode passar ali pelo fusível de 2 A, será 12 volts por 2 A. Isso vai dar 6 ohms de resistência. E olha que curioso. Se a gente analisar a equação de Ohm, o que é que ela diz? Como a DDP da fonte é constante, não vai mudar os 12 volts, se a resistência aumenta, a corrente diminui. Esse produto aqui tem que ser constante, cara. Então, a gente está tentando encontrar o seguinte: um resistor com um valor que seja pequeno. Por quê? Porque eu quero que o circuito desarme. E para que esse circuito desarme, a gente tem que pegar um valor de resistência pequeno que vai fazer com que a corrente aumente, ou seja, que essa corrente seja maior do que 2 amperes. Porque se eu pegar um resistor grande, cara, não importa, a corrente vai ser pequena. E aí o disjuntor aqui, né, o fusível, não desarma. Essa é a ideia, tá? Para você não fazer questão por questão aqui, alternativa por alternativa. Então vamos lá. Já sabemos que a gente tem que pegar uma resistência pequena para que a corrente aumente e o fusível funcione ali, né? Se abra o circuito. Olhando para os desenhos, para os esquemas elétricos que a gente tem, todos aqueles desenhos, né? Todos aqueles esquemas, todos aqueles resistores que estão em série, você pode descartar. Porque como todos são de 18 ohms, quando você somar vai dar um valor maior do que 6. E a gente está querendo encontrar um resistor menor do que 6, porque esse valor de 6 foi o valor limite que a gente encontrou para cá, tá? Então vamos lá. Ó, esses daqui estão em série, é a mesma corrente, já descarta. Esses daqui, apesar de ter paralelo, mas quando a gente fizer aqui vai estar em série com esse, já descarta. Esse daqui também, ó, estão 3 em paralelo, mas quando a gente fizer o equivalente vai estar em série com esse, já descarta também. Então a gente vai ter o seguinte, ó, alternativa A, alternativa B e a alternativa E cai fora já, porque estão em série. Tem pelo menos um resistor em série ali com os demais. Sobrando C e E. A letra C, pessoal, perceba que aqui, ó, a gente tem esses dois em paralelo e esses dois aqui em paralelo. Tranquilo. Como são 18, aqui o paralelo vai dar 9 e aqui o paralelo vai dar 9. Mas só que eles vão ficar em série depois. E aí em série eu vou somar. Então eu vou ter um resistor equivalente total aqui, na verdade, de 18 ohms. E isso é maior do que 6. A corrente seria menor do que 2 amperes, não ia fazer com que o circuito desarmasse. Então só sobrou a alternativa letra E. Por quê? Como a gente tem 4 resistores aqui, ó, que estão em paralelo, qual é que vai ser a resistência equivalente vista pela fonte daqui, ó? Quem é que vai ser o resistor equivalente? Pô, aí fica fácil. A resistência equivalente, ela vai ser igual a 18, que é o valor, dividido pelo total de resistores, que é 4. Por 2 dá 9, por 2 dá 4,5 ohms. Como essa resistência deu menor do que os 6 ohms que a gente calculou para esse caso aqui, limite, né, do fusível, a gente vai ter uma corrente maior do que 2 amperes, que nesse caso, se a gente calcular aqui, né, só para fazer conta, a corrente nessa situação seria 12 volts por 4,5 ohms, isso vai dar aproximadamente 2,6 amperes a corrente que passa nesse circuito. Como a corrente ultrapassou os 2 amperes, que é o limite, ele vai se romper aqui e fazer com que o circuito pare de funcionar, protegendo os equipamentos. Então, a alternativa correta, letra D aqui, dessa questãozinha aqui de circuito elétrico, cara. Tranquilo? Gostou dessa resolução? De boas, deu para entender, deu para revisar? Então é isso. Bom, é uma questão clássica de vestibulares como o Enem, cara, com certeza o Enem cobra isso daqui, muito de boa. Esse é o terceiro SAIS Enem 2026, tá? Então, assim, é uma prova que realmente
ele cobra o nosso cotidiano, e isso daqui poderia ser muito bem contextualizado com lâmpadas incandescentes, com chuveiro elétrico, enfim, com equipamentos que dissipam energia, né? Que transformam a energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a revisar um pouquinho da eletrodinâmica. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.